Incompatibilidade entre CPU, ou seja, entre processador e placa de vídeo. Recentemente um inscrito ali levantou essa questão, mas na verdade uma coisa muito recorrente na pergunta dos vídeos, e muitas vezes as pessoas me fazem esse tipo de pergunta: se o tal processador é compatível com tal placa de vídeo, se vai dar boa, se não vai dar boa. E a pergunta do inscrito foi a seguinte: eu tinha um i3 da segunda geração, troquei por um E3 Doce 30V2, né, da geração, na verdade estamos falando aqui da plataforma LGA 1155, e o meu PC começou a dar problemas de vídeo. Ele reiniciava, na verdade nem era problema de vídeo, ele reiniciava e não tinha um funcionamento estável. Aí o técnico disse que o problema era a incompatibilidade entre o processador e a placa de vídeo. O que eu posso fazer? Simples, troca de técnico. Now the world don't move to the beat of just one drum. Não, mentira. Para entender isso, a gente tem que saber qual que é a função de cada um dos componentes e se realmente existe incompatibilidade entre o processador e a placa de vídeo. Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo depois da vinheta. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Lord Vlad e como sempre trago conteúdo muito legal e interessante para vocês sobre hardwares, games e tecnologia. No vídeo de hoje vamos abordar uma questão muito interessante, que é sobre a compatibilidade ou não de processador com placa de vídeo. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Assim você fica por dentro de todas as dicas que eu passo aqui no canal e não perde nenhum vídeo, que com certeza vão ser muito úteis e interessantes para você. Primeiramente, a gente tem que entender que a compatibilidade entre uma placa de vídeo e uma CPU não é um ponto relevante quando a gente vai fazer uma escolha. Por quê? Porque em tese não existe incompatibilidade entre um processador e uma placa de vídeo. O que pode existir é às vezes uma falta de suporte, mas isso eu vou explicar um pouquinho melhor daqui para frente. Quando a gente fala em compatibilidade, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre realmente a compatibilidade da placa-mãe com a placa de vídeo. Por que com a placa-mãe? Porque a placa-mãe é a espinha dorsal do teu PC. A placa-mãe é como se fosse o esqueleto do corpo humano que segura todos os órgãos. E os componentes dos teus hardwares, do teu PC, são os órgãos que vão ir linkados naquela placa-mãe e ela vai unir todos esses componentes. Então, primeiramente, como é que funciona a placa de vídeo? A placa de vídeo ela funciona através do PCI Express. Tinha antigamente o PCI Express 1.1, depois evoluiu para PCI Express 2.0 e atualmente estamos trabalhando ali com a maioria das placas de vídeo em PCI Express 3.0. Futuramente teremos o PCI 4.0, que já inclusive algumas placas mães já tem suporte, já estão vindo com esse tipo de tecnologia, mas o mais frequente é o PCI Express 3.0. Então, mas isso não significa que se você tem uma placa de vídeo 1.1, por exemplo, não vai funcionar na tua placa-mãe. Para isso, você tem que recorrer às especificações da tua placa-mãe para ver se ela vai suportar diferentes tipos de GPU. Normalmente, as placas-mães mais novas não vão ter problema nenhum de compatibilidade. O problema estaria nas placas-mães um pouco mais antigas, que de repente não tem suporte ali para um PCI Express, ou de repente não vão funcionar, digamos assim, com uma energia suficiente para energizar a GPU. Então, realmente, a incompatibilidade não ocorre com a CPU, entre a CPU e a GPU. Pode ocorrer na verdade com a placa-mãe. Mas isso também é uma coisa que frequentemente não acontece. Por quê? Porque a maioria das placas-mães que vêm hoje em dia tem suporte tranquilo para um PCI Express x16 ou x8, que é o que vem na maioria das placas-mães. A única coisa que pode acontecer é que você não extraia todo o desempenho da sua GPU. Por exemplo, se você tem uma placa-mãe ali com um PCI Express 2.0 e a tua GPU, a tua placa de vídeo, ela tem suporte para PCI Express 3.0, a tua GPU vai funcionar em 2.0, né? Vai ter essa limitação da placa-mãe e você não vai extrair todo o desempenho dela. Também é importante lembrar que muitas placas de vídeo precisam de um conector externo. Às vezes tem um conector de 8 pinos, às vezes tem um pouquinho mais. Enfim, às vezes não tem conector de 8 pinos ou não tem nenhum conector externo, o que significa que ela vai se alimentar da energia que passa através do PCI Express. O PCI Express é o que vai fazer o link entre a CPU
CPU e a GPU. O processador ele é encarregado de juntar todas essas informações, processar essas informações que vão aparecer na tua tela e enviar essa informação para a tua GPU. E a tua GPU ela vai fazer justamente a criação dos quadros que vão e das imagens que vão aparecer na tua tela. Então, consequentemente, a gente pode falar que não existe incompatibilidade entre o processador e a placa de vídeo. O que pode acontecer é uma falta de comunicação entre eles através do PCI Express. Isso pode ser resolvido muito facilmente com uma atualização de BIOS. Já aconteceu muitos casos em que, por exemplo, o caso do inscrito do canal aqui, que ele estava com um i3, trocou de processador e o processador começou a dar algum problema ali. Inicialmente, vou mostrar aqui a conversa no grupo de Telegram. Por sinal, se você ainda não entrou no grupo de Telegram, entra lá no grupo de Telegram, porque aí eu tiro muitas dúvidas das pessoas com relação a hardwares, a PC gamers, com relação a orçamentos e demais coisas. Então é uma coisa que vai te ajudar bastante. Vamos aqui pro problema do inscrito. Comentei lá no seu canal do YouTube sobre o meu 1230V2. Tá dando incompatibilidade com a placa de vídeo. Como eu disse, o técnico falou que tá dando incompatibilidade com a placa de vídeo. Brincadeira essa parte, troca de técnico, meu amigo. É simples assim. Eu sei que, na verdade, assim, quando a gente fala em informática, não existe uma ciência exata. Não é uma coisa assim que a gente, na verdade, tem que fazer vários testes, várias provas e demais coisas. Mas assim, é muito fácil você falar em compatibilidade da placa de vídeo e pedir pro cara aqui trocar a placa de vídeo para você vender uma placa de vídeo, não é isso? Bom, enfim, meu PC, se eu colocar ele para reiniciar, ele reinicia normal, de boa. Agora, se eu desligar ele, quando ligar novamente, ele não dá vídeo. Aí, do nada, ele reinicia por ele mesmo e volta a funcionar normal. Mas se desligar ele, não dá vídeo. Segundo o técnico, é incompatibilidade entre o Xeon E3 1230V2 com a placa de vídeo. Entendi mais nada. Bom, eu respondi aqui para ele me dizer de quanto que era a fonte dele. Por quê? Porque normalmente esse tipo de problema de reiniciar, não dar rank no começo, pode ser problema de fonte. Aí eu vi que ele estava com uma fonte de 200 watts genérica. Então eu decidi fazer uma simulação aqui e na simulação já deu que o que ele precisaria no mínimo era uma fonte de 218 watts para trabalhar bem com esse processador. Se vocês querem que eu mostre como é que eu faço esses cálculos assim de qual que é a fonte adequada para cada sistema, deixa ali nos comentários também, tá? O técnico falou que acha que não é fonte, aí já começamos errado, né? Acha que não é fonte, né? Ele deveria testar pelo menos. O que ia consumir mais energia seria a placa de vídeo. Mas como uma placa de vídeo simples, não seria problema. Ele tá com uma G210. É uma placa de vídeo bem antiga. Se eu não me engano, ela trabalha em PCI Express 1.1 até. Aí outros comentários aqui falaram, é a fonte, meu amigo, é a fonte e tal. Aí, resultado da história, né? Ele diz que o técnico falou que não era, que ele trocou a fonte, que ele testou e demais coisas. Pessoal, é o seguinte, como eu expliquei anteriormente, a gente tem que ver a compatibilidade entre placa-mãe e placa de vídeo, não entre processador e placa de vídeo, né? Porque isso realmente não existe, não tem como. Não vou dizer que não dá alguns problemas que parecem que seria uma incompatibilidade. O que pode acontecer muitas vezes, você troca de processador, não funciona, não dá vídeo, mas isso se resolve com uma atualização de BIOS, porque quando acontece isso de reiniciar, não dá vídeo e demais coisas, pode ser que a comunicação entre o PCI Express e o processador não esteja fluindo de acordo como seria necessário, de acordo com a demanda de energia e de acordo com a demanda de informações. Então isso muitas vezes pode ser resolvido através de uma atualização de BIOS, tá? Então, meus amigos, o que a gente pode falar? A compatibilidade vai depender sempre da tua placa-mãe com a tua placa de vídeo e não necessariamente com o processador, certo? O processador, em tese, ele vai funcionar sempre e vai ter sempre o mesmo funcionamento com todas as placas de vídeo. Se ele não tiver um bom desempenho, se ele não tiver um desempenho estável, ali é só você atualizar a BIOS que isso vai resolver o problema. Então, assim, a maioria dos problemas relacionados à placa de vídeo pode ser com fonte
Atualização de BIOS, pode ser atualização de BIOS tanto da placa-mãe quanto da própria BIOS da placa de vídeo, e compatibilidade com placa-mãe e não com o processador. Por favor, esqueçam isso. Bom, meus amigos, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado a tirar alguma dúvida, e se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Tá aparecendo 2 vídeos aqui embaixo, na verdade uma playlist e um vídeo para você continuar assistindo o conteúdo do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.